Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e eu vou deixar aqui uma reflexão hoje sobre o propósito de Deus para nossas vidas. Que tem momentos que parecem certos para acontecer aquilo que Deus falou que ia acontecer nas nossas vidas, um propósito se cumprir. E simplesmente não é o momento exato, é um momento que parece muito favorável para que tudo aconteça. Só que existem alguns sinais que deixam evidência que não é de Deus. Pode ser até uma seta do inimigo ou algo, um prato preparado pelo próprio inimigo para que nós venhamos cair e confundir com o propósito de Deus. Por isso que nós devemos estar atentos à palavra do Senhor, ao que Deus diz, às coisas que permeiam, se isso vem do caráter de Deus, se é uma coisa que Deus faria conosco. E eu quero deixar aqui uma mensagem como que está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 24, onde Davi, ele poupa a vida de Saul. Ou seja, tem muitos momentos vai ter pessoas, e até a gente mesmo, vai pensar que existe um momento ideal, né, para executar. Eles vão falar assim, não, isso aqui agora é o momento exato. Nós vemos aqui o exemplo de Davi, né, que ele poupa a vida de Davi, depois que os seus soldados falaram que era para ele matar Saul. Só que ele falou assim, que o Senhor me livre de tocar no ungido do Senhor. Ou seja, os seus soldados achavam que para ele se tornar rei, ele deveria matar o rei e achavam que Deus tinha entregado Saul em suas mãos para matá-lo ali. Só que Deus estava provando seu coração, Deus estava provando o caráter de Davi, Deus estava forjando o caráter dele, se ele era uma pessoa fiel, se ele era uma pessoa leal. E isso acontece nas nossas vidas também. Muitas vezes, para se cumprir o propósito nas nossas vidas, quando não vem de Deus, nós não temos paz. Tudo parece estar favorável, mas não temos paz. E algumas coisas implicam, algumas pequenas peças não se encaixam. Às vezes, para cumprir o propósito, nós temos que mentir um pouco. Às vezes, para se cumprir o propósito, é, nós temos que ser um pouquinho ambiciosos, um pouquinho egoístas. Às vezes, para se cumprir o propósito, a gente acaba subindo é, para uma posição que talvez prove nosso coração que não está pronto ainda. Nosso caráter não está pronto. Talvez nós podemos se corromper e nós estamos tentando acelerar o tempo de Deus, fazendo aquilo que Ele não pediu. Ou às vezes também para se cumprir o propósito, você tem que se juntar com alguém com o coração todo quebrado, todo machucado, com a alma ferida. Ou como no caso de Davi, para se cumprir o propósito, você tinha que fazer justiça com as próprias mãos. O que é errado, o que é pecado, o que Deus não aprova. Que venhamos estar com os ouvidos atentos, com os olhos atentos para o Senhor, o coração de Deus, porque quando acontece, nós sabemos que vem do Senhor, tem uma paz do Senhor, e nada vai contra o seu caráter, nada vai contra a sua palavra. E o propósito de Deus nunca é sobre nós mesmos, nunca é só para nós, sempre envolve pessoas. Deus, no seu processo, Ele nos cura, para que sejamos cura na vida das outras pessoas, para que a gente seja é, pessoas que animam as outras, que a gente seja pessoas que dão fardos leves para as outras pessoas, que a gente sejam pessoas encorajadoras de outras vidas. Porque o mundo está carente de pessoas que são fiéis ao Senhor, que são pessoas que são luz, que são sal da terra. Sejamos essas pessoas que Deus, ele sempre nos leva a lugares, a missões e propósitos que a gente acha que não tem nada a ver com o nosso processo de caminhada, mas que mais tarde nós vamos entender. E isso é porque ele trabalha em áreas da nossa alma, do nosso espírito que a gente nem imagina. Coisas que a gente acha que só a gente pode resolver e Deus resolve pra gente. Ele vai muito mais além. Ele faz muito mais do que a gente imagina. Tudo isso para que a gente seja capaz de fazer a sua obra. Para ser bem sincero, o propósito que ele tem na nossa vida é parte do seu propósito principal. Seu propósito principal é ir por todo mundo e fazer discípulos de todo mundo, fazer o seu nome conhecido em todo mundo, fazer o evangelho ser espalhado no meio da nossa família, dos nossos amigos, do nosso ciclo social, do ciclo de trabalho, que a gente sejam pessoas que influenciam, não se deixem ser influenciados, mas pessoas que se influenciam. E a gente vai ver que nessa caminhada a gente está conhecendo mais ao Senhor, tá
tá aprendendo a amá-lo mais. E que, na verdade, que tudo que nos permeia, tudo que nos cerca, tudo que a gente desejava, não, não é mais o principal, não é o foco. O foco é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. O foco é amá-lo de todo o coração, é desejá-lo. Não só buscá-lo porque nós temos prazer em coisas que ele pode nos dar, mas é buscá-lo porque a gente tem prazer nele. Não é buscar porque a gente tem que buscá-lo, é porque a gente quer buscá-lo, a gente anseia pela presença dele. E a gente vai entender que tudo se resume a ele. No final, tudo é sobre ele, tudo é para a glória dele. E ele faz resplandecer seu brilho sobre nós, para a glória dele, para glorificar ele, para as pessoas glorificarem a Deus e falar assim: eu quero esse Deus. Eu quero o mesmo Deus na minha vida. Eu quero que ele restaure a minha vida. Ele restaura, não existe causa impossível para ele. Ele cura, ele transforma. E ele nos convida a entrar na porta estreita. É um caminho estreito, é um caminho apertado, mas é um caminho que você não se arrepende, porque ele sempre está com você, ele derrama sua esperança, o seu amor sobre nossos corações, que nos fortalece, que nos restaura, que nos dá vigor para continuar lutando dia após dia, porque vai chegar um dia que vamos encontrá-lo e ele vai estender sua mão e vai dizer: bem-vindo, filho meu, você chegou até a caminhada aqui e completou a boa jornada. Como Paulo mesmo fala, né? Combati o bom combate da fé. Que sejamos pessoas que sejam encontradas fiéis até a volta de Cristo. Que nosso propósito não seja só para nós mesmos, né? Porque Deus não tem um propósito só para você mesmo. Deus tem um propósito para todos, com você e para todos. Porque Deus não criou o homem para ser solitário, o homem para ser individualista. Não, ele criou o homem para viver em comunhão uns com os outros. Um cura o outro, um afia o outro. E você verá que tudo é para a glória dele. Tudo aponta para ele. Toda a natureza aponta para ele. Toda a sociedade aponta para a glória dele. E que Deus fique com vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido. E a paz. Deus abençoe.